Bom dia, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos aqui nesta manhã de domingo. Mais uma vez, sem a presença dos irmãos neste lugar e que faz tanta falta e nos deixa até certo ponto vazios, por não termos aqui a presença dos nossos irmãos. Mas Deus é que está no controle de todas as coisas. E Ele sabe o momento certo, quando as coisas devam voltar à sua normalidade. Não cabe a nós perguntarmos para Deus por que ainda não foi possível nós voltarmos à normalidade. Essa pergunta, ela pode ser capciosa, porque a vontade de Deus, ela muitas vezes é incompreensível, não chega ao alcance da nossa compreensão. Porém, Deus sabe de todas as coisas. Eu só sei de uma coisa, que quando a igreja voltar a se reunir, ela não será mais a mesma. Haverá uma mudança e esse é o propósito de Deus. E esse é o desejo do nosso coração, que haja um avivamento nos corações dos crentes. E quando tudo isso passar, a igreja vai ser diferente, porque Deus está usando essa sacudidela, Ele está sacudindo a igreja, Ele está despertando os crentes, Ele está mexendo com os nossos corações, nos impactando, mostrando para nós que as coisas têm que ser diferentes, porque não estamos brincando de ser crentes, não estamos brincando de vida cristã, porque a vida cristã é uma guerra travada contra os poderes das trevas, contra os poderes do mal. E Deus quer que nós sejamos crentes, pessoas testadas, não é? Ele não quer que sejamos crentes de vitrines. Sabe o que quer dizer isso? É aquele manequim lá dentro da vitrine, intocável, não é? Bonito, mas sem vida. Não tem vida. Então não queremos, Deus não quer que sejamos crentes de vitrines. Ele quer que sejamos crentes testados, provados, experimentados no trabalho, irmãos. Uma vez, um irmão foi visitar um museu de armas antigas em um país da Europa, e chegando lá, o responsável por aquele museu começou a mostrar para aquele crente todos os tipos de armas que foram usadas em muitas guerras, canhões, metralhadoras, rifles, granadas, enfim. E chegou a um canhão muito bonito, diferente de todos, porque ele não apresentava sinal, marcas de que foi usado numa guerra. Ele era novo, não é? Intocável, não foi usado,
E aquele canhão chamou a atenção do crente, do irmão que estava ali fazendo aquela visita, e perguntou para o responsável por aquele museu: mas por que todas as outras armas mostram sinal de que foram usadas e esse canhão não? Aí o curador daquele museu, então, pegou uma lupa, uma lente de aumento, e disse: vem aqui que eu vou dar para você a explicação. E aproximou aquela lente do canhão, e sem a lente não dava para perceber nada. Aparentemente ele era um canhão normal, mas quando ele aproximou a lupa, a lente de aumento, deu para perceber vários orifíciozinhos. O curador daquele museu então disse para ele: se esse canhão tivesse sido usado, ele teria se explodido e ter matado os soldados que o estavam usando, não é? Por isso ele foi condenado. Ele não estava em condições de uso porque ele veio com defeito de fábrica. Mas era bonito à vista, mas não servia para a guerra. Irmãos, conosco pode acontecer a mesma coisa. Muitas vezes nós podemos apresentar uma vida cristã, não é, aparente, com aparência que pode chamar a atenção das pessoas, mas no fundo não é aquilo que Deus espera de nós. Por isso, nós temos que ser ferramentas aprovadas, testadas, instrumentos nas mãos de Deus, e que estejam em condições de uso. Deus quer nos usar, não quer que sejamos aquele canhão, não é, com aqueles orifícios imperceptíveis a olho nu, mas que pode correr um risco e causar danos aos que estão ao nosso redor. Nós fomos chamados, nós fomos salvos para sermos bênçãos e não maldição. Deus quer que sejamos bênçãos no lugar que Ele tem nos colocado, seja dentro da igreja, seja dentro do nosso lar, seja dentro de uma faculdade, de um colégio, dentro de um hospital, no ambiente de trabalho, ou mesmo dentro de um ônibus, ou dentro de um aplicativo, ou numa viagem, ou ausente, ou presente, ou longe, ou perto. Deus quer, Deus espera que sejamos bênçãos. E Ele tem os recursos para isso. Ele tem os recursos. E Ele tem colocado à nossa disposição esses recursos para que sejamos bênçãos. Quando Ele chamou o então Abrão de Ur dos Caldeus, e Ele não deu um mapa, um roteiro, um GPS para Abrão. Não deu. Ele simplesmente chegou para Abrão e disse: sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teus pais, para uma terra que eu lhe mostrarei. Olha bem, irmãos, é uma questão de fé, de dependência de Deus, porque se Deus tivesse dado tudo pronto, mastigado a Abrão, seria muito fácil. Ele não precisaria tanto de fé para depender de Deus, porque Deus teria dado tudo pronto, mastigado. Então, irmãos, para vivermos pela fé, nós temos que depender de Deus. Dependência de Deus
significa viver pela fé. Que nesta manhã, que neste dia, nós possamos estar nas mãos de Deus, e de lá não devemos sair, não é? Jamais devemos sair, porque as mãos de Deus não envelhecem, não enfraquecem, não sofrem acidentes, seguros, protegidos nas mãos de Deus. Vamos cantar o hino 326, abre aí o seu cantor e cantemos com alegria. Eu não vou usar o violão porque eu fico muito preso a ele e às vezes a gente pode esquecer ou falhar um pouco aqui na letra. Vamos cantar a capela, né? Houve uma época, houve um tempo em que os crentes, né, não tinham instrumentos. Os instrumentos são bons e necessários, mas são as nossas vozes, o nosso ser, não é? Que louva ao Senhor. Como diz o salmista, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos então cantar o hino 326, a primeira música, porque esse hino tem duas músicas. Nós conhecemos as duas, ambas, mas nós vamos cantar a mais conhecida, que é a primeira música do hino 326. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Quase estou a perecer, dá-me a tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio furacão. Outro amparo não achei, sem alento venho a ti. Se me negas, morrerei, voz da morte eu já ouvi. Eu confio em teu amor e na tua compaixão. És meu forte defensor, não me largue a tua mão. Tudo que eu desejo dás, Cristo meu, e ainda mais. Dás-me força e tua paz, sempre tu comigo vais. O teu nome santo é, e eu injusto e fraco sou. Ponho em ti a minha fé, sei que em ti seguro estou. Graça imensa em ti se achou, para tudo perdoar. Sangue teu se derramou, nele quero me lavar. Fonte tu de todo bem, dá-me sempre de beber. Confortar minha alma vem, queira sempre me valer. Amém?
É o 326, a primeira música, não é? Nós cantamos. Muito bem. Vamos ainda cantar o 324, Refúgio Verdadeiro. 3, 2, 4. Vamos louvar a Deus nesta manhã de domingo, né? Graças a Deus. Irmã Dejanete, lá do Rio Grande do Norte, esposa do colega, amigo, pastor Ivo Rezende. Que bênção poder ver esses irmãos e pelo menos os seus nomes aparecerem aí de longas datas, uma alegria muito grande. 324. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Seu poder eterno, sempre, sempre, nunca Ele vai deixar de nos dar o sustento, o livramento, o conforto em meio às tribulações. 322, Cristo valerá. É Ele, somente Ele, quem socorre, quem ampara, quem cuida, quem protege. Cristo valerá. E
o salmista chega a dizer que os inimigos o cercaram. Angústias do inferno se apoderaram dele. Encontrou aperto e tristeza, Salmo 116, né? Mas ele clamou ao Senhor: ó Senhor, livra a minha alma. E foi o que aconteceu. O Senhor veio ao seu socorro, ao seu encontro, e protegeu o seu servo. É isso que ele está fazendo com você, comigo, com todos nós, os filhos de Deus. Então esse hino, né, fala da proteção, do cuidado que Cristo tem com cada um de nós. 322. Ó, selando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna se me outorgou, se me valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Só Ele é que nos dá o sustento, a força e o livramento. Ele nos valerá. E antes da mensagem, nós queremos... A gente passa tanto tempo, né, sem cantar esses hinos. Às vezes a gente lembra deles na mente, né, mas nem sempre paramos para abrir os hinários e cantarmos. Então vamos aproveitar esse tempo aqui para louvarmos ao nosso Deus. O 318, eu gosto muito desse hino, irmãos. 318, Deus me esconde. O salmista, ele fala muito sobre, coloca Deus sempre como a rocha, o escudo, a fortaleza, a cidadela, né? Ele usa elementos da sua época, do seu tempo, né? Torre, onde os soldados se refugiavam, se escondiam, e o atalaia subia lá, né? Chegava ao topo, ao cume da torre, para observar se os inimigos estavam se aproximando, não é? Para avisar, a fim de que o povo se refugiasse, se protegesse. Então, Deus é a nossa torre de proteção, é a nossa rocha, é o nosso esconderijo, né? É o nosso baluarte. E esse hino fala exatamente disso. Eu não sei se você conhece, se não conhece, tem a oportunidade de aprender agora.
Quando a tempestade ruge, quando vem o furacão, em Jesus abrigo tenho, sob a sua proteção. Jesus Cristo me resguarda, onde o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva sob a sua proteção. Mesmo que sofrer eu venha, Deus permite para o bem, em amor e não em ira, o castigo seu nos vem. Jesus Cristo me resguarda, onde o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva sob a sua proteção. Inimigos me perseguem, Satanás me quer vencer, mas Jesus é poderoso para bem me defender. Jesus Cristo me resguarda, onde o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva sob a sua proteção. Minha cruz vou carregando nesta peregrinação, nas maiores tempestades, Cristo dá-me proteção. Jesus Cristo me resguarda, onde o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva sob a sua proteção. Amém. Que bênção, né? Muito bem, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele fala por experiência própria. Ele viveu uma época extremamente difícil, tanto para os crentes, como para os obreiros, os líderes. Um tempo de retaliações, de sofrimentos, de traições, de perseguições acirradas. Irmãos, nós temos que agradecer a Deus por esse tempo que nós temos vivido de tranquilidade, sem importunação, sem espias nos vigiando, nos observando. Nós temos liberdade de consciência, de expressão, de escolha,
Nós temos que agradecer a Deus por isso. Não sabemos até quando nós teremos essa liberdade, mas o tempo de Paulo, irmãos, era tão difícil. Muitas vezes era pagar com a vida quem confessava o nome de Jesus Cristo. Pagava com a vida. E Paulo cumpriu o seu ministério com fidelidade, intransigentemente fiel ao Senhor, como nós devemos ser hoje também. Não significa que, pelo fato de estarmos vivendo um tempo de bonança, de liberdade de expressão, de consciência, nós não devemos demonstrar fidelidade, muito mais, não é? Fidelidade ao Senhor, porque nós não sofremos perseguições como sofreram os servos de Deus no passado, principalmente no primeiro século. E no capítulo 4 de 2 Coríntios, eu quero até agradecer a irmã Sônia, ela está aí nos ajudando, né, colocando na tela aí as referências, né, os hinos, para que os irmãos, né, estejam atentos e acompanhem. Obrigado, irmã Sônia, por isso. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos estar meditando em 2 Coríntios, capítulo 4. Ele fala: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Irmãos, o apóstolo Paulo, de dentro das prisões onde ele esteve várias vezes, ele incentivava os crentes, ele estimulava, encorajava os crentes. Era para ser o contrário, né? Mas era ele quem incentivava os crentes, encorajava a não desanimarem, se desanimarem, a não desistirem, a não abandonarem a fé. Então, irmãos, Paulo foi um obreiro aprovado por esta e por tantas outras razões, porque ele foi fiel ao Senhor até as últimas consequências. Ele fala que não devemos desfalecer, porque nós contamos, nós temos a nosso favor as misericórdias do Senhor. E Jeremias declara que, por causa das misericórdias de Deus, é que não somos consumidos, é que não somos destruídos. Por causa das misericórdias de Deus. Porque nós, irmãos, somos réus, escravos alforriados. No passado, irmãos, nós vivemos uma vida pregressa, uma vida imunda. Nós não temos de que nos alegrar, nos gloriar do nosso passado. Você e eu fomos réus, pecadores indignos. Nós vivíamos alienados de Deus, irmãos. O pecado nos destruiu, o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos matou espiritualmente. Quando Cristo esteve aqui, veio aqui, foi para isso. Ele foi até o fundo do poço onde nós estávamos, imundos, sujos, indignos, rejeitados pelo mundo e rejeitados pelo próprio diabo, porque foi ele o responsável de nos levar a esse estado
de degenerescência espiritual, de abandono, de alienação de Deus. Foi o diabo que fez isso, mas nós demos lugar, nós permitimos que isso acontecesse. Lembram da experiência de Eva, de Adão e Eva no Éden? E a serpente conseguiu convencê-los a desobedecer a Deus, a cometer, a praticar aquele delito, ao ponto deles perderem completamente a comunhão com Deus. E Paulo fala agora que não devemos desfalecer em meio aos sofrimentos, em meio às experiências dolorosas desta vida, irmãos. Você que está na sua casa, no seu lar, não desfaleça nesse tempo de isolamento, por favor. Não deixe de orar, não deixe de meditar na palavra de Deus, não deixe de estar em comunhão com os irmãos em espírito. Não é porque estamos separados fisicamente, nós podemos estar em comunhão com os outros através de Jesus Cristo. No versículo 2 do capítulo 4 de 2 Coríntios, ele fala: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Nós precisamos manter-nos fiéis à verdade. Precisamos manter-nos fiéis aos princípios bíblicos e rejeitarmos qualquer insinuação, qualquer declaração duvidosa que não tenha respaldo bíblico. Nós precisamos, irmãos, nos manter fiéis ao Senhor. Não devemos deixar de lado a nossa comunhão com Cristo, porque é através dessa comunhão que nós nos fortaleceremos, que nós encontraremos forças para enfrentarmos o mundo, para resistirmos às tentações. Não devemos dar apoio aos que colocam dúvidas à palavra de Deus. Irmãos, tem um dos grandes líderes aí fora, não é? Que é uma tristeza. Ele é um homem intelectual, ele é um homem sábio, a sapiência dele, irmãos, é muito grande, mas hoje esse homem é um herege. É claro que ele vai me condenar por isso, mas a Bíblia fala que nós devemos denunciar e repelir aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Há um desses líderes aí que me mandava opúsculos dele, estudos dele, e de repente eu me deparei com algo que ele me mandou recentemente, falando sobre as aberrações de alguns livros do Velho Testamento e até do Novo Testamento. Eu escrevi para ele, mandei um e-mail de volta para ele dizendo: apesar dos seus PhDs, apesar da sua sapiência, apesar dos seus conhecimentos,
Mas a Bíblia fala que Deus tornou louca a sabedoria humana. E você está sendo usado pelo inimigo para jogar dúvidas, lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Eu continuo crendo na palavra de Deus, na sua inerrância, na sua inteireza doutrinária, e eu não admito que alguém lance dúvidas sobre determinados assuntos da palavra de Deus. Eu gostaria que você não me mandasse mais os seus e-mails. Apesar da sua sabedoria, isso para Deus não vale nada. Um outro líder antigo, famoso no Brasil, irmãos, ele tem sido usado pelo inimigo para até brincar com as verdades bíblicas. Ele esteve algum tempo atrás, alguns anos atrás, num programa, não é, de televisão, irmãos, fazendo chacotas, brincando com determinados temas da Bíblia, da palavra de Deus. E é interessante que eu conheci o pai desse líder lá no Amazonas. Foi um homem de Deus, o pai dele, irmãos. Um homem de Deus. Mas esse seu filho se tornou um herege, um blasfemador. E hoje ele não faz parte de nenhuma denominação. Abriu mão de tudo para poder expor as suas... Hoje ele trabalha mais com a internet, as suas vãs filosofias. Irmãos, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Aquelas coisinhas aparentemente, não é, insignificantes, mas que vão roteiramente, né, sorrateiramente, elas vão penetrando, e como já diziam os antigos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso vai se impregnando, vai ficando nas mentes das pessoas. Não adulterando a palavra de Deus. Esse negócio de dizer certos assuntos do Velho Testamento e até do Novo Testamento. E esse último que eu mencionei aqui, ele vai de encontro, ele vai contra o apóstolo Paulo, ele condena algumas posições do apóstolo Paulo. Imagine só, irmão, se Deus permitiu que a palavra, não é, fosse revelada a nós, como é que ele iria permitir que um dos seus escritores escrevesse ou deixasse escrito algo capcioso, duvidoso? Não, toda a palavra de Deus, ela é revelada, ela é inspirada, porque senão Deus não teria permitido que ficasse escrito. A irmã Sônia está dizendo aí, tem líderes atuais que são considerados cães, exatamente. Paulo, o mesmo apóstolo Paulo fala, né? Cuidai-vos dos cães. Não sustentam as verdades da palavra de Deus, são desprezíveis por Deus, aos olhos de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos termos os nossos pés firmados na rocha que é Jesus Cristo, não nos sendo balançados ou estremecidos pelos ventos de doutrina. Olha o versículo 3. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Para os que se perdem.
os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Podem ser incrédulos religiosos, incrédulos religiosos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Irmãos, esses líderes que eu mencionei agora, há pouco, eles são badalados, eles são procurados pela mídia, porque eles falam aquilo que o povo gosta de ouvir. Verdade? Gostam de ouvir. E esse último que eu mencionei, irmãos, olha a que ponto ele chegou. Ele mencionou algo que aconteceu com ele quando ele era criança, quando ele tinha 8 anos, eu não sei, de idade. Que ele teve a sua primeira experiência sexual com uma pessoa que trabalhava dentro da sua casa. Isso é insinuação à pedofilia. E quando ele contou isso no programa, nesse programa de televisão, todo mundo caiu na risada. Né? Ele vai dizer que isso aconteceu quando ele não tinha consciência de nada, quando ele era uma criança, mas, irmãos, mas são assuntos, ele queria mostrar que certas atitudes e certos atos não são tão graves quanto a Bíblia fala, a Bíblia diz. Então nós temos que tomar todo cuidado, muito cuidado com esses líderes, esses teólogos do século XXI, não é? Que são aceitos e aplaudidos pela maioria, mas Deus não se agrada do que eles estão fazendo. Porque o Deus desse século tem cegado, os tem levado a fazerem coisas, a praticarem coisas que entristecem o coração de Deus. Versículo 6, porque Deus disse que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jesus, momentos antes de voltar ao céu, ele prometeu, ele falou aos discípulos que eles não ficariam órfãos, eles não ficariam sem a orientação divina, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para guiar, para confortar, para iluminar, para ensinar os crentes. E é o Espírito Santo quem faz isso. Não importa o nível de escolaridade, não importa se o crente é iletrado ou analfabeto. O que importa, irmãos, é que essa pessoa, seja ela mais humilde, ela tem o Espírito Santo e na simplicidade dela, ela vai ter esse conhecimento e esse entendimento. Eu compartilhei um vídeo recentemente, os irmãos devem ter recebido aí, de uma senhora velhinha, idosa, na frente de um casebre, né, de um barraco. Irmãos, um barraco dos mais simples e humildes.
e ela está na frente desse barraco, uma senhora já bastante idosa, com a sua Bíblia aberta, lendo. Com certeza ela sabia ler ou sabe ler. Irmãos, aquilo me tocou, aquilo me abençoou tanto, me comoveu vendo aquela senhora pobre, que mora num barraco, mas rica da graça de Deus, do amor de Deus, do conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, dos intelectuais, dos que se acham grandes neste mundo. Mas um dia todos vão ter que se comparecer perante o trono branco para serem julgados pelo juiz dos juízes. No versículo 7 ele fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós não temos nenhum mérito, nenhum valor. O que temos e o que somos, nós devemos a Ele, a Cristo, irmãos. Eu me lembro de uma história, de uma experiência que nunca mais eu me esqueci disso. Um certo pastor que foi fiel ao Senhor durante toda a sua existência, toda a sua vida e durante todo o interregno do seu ministério. Ele foi acometido de uma doença incurável. E ele tinha um discípulo, uma pessoa que ele contava como o sucessor dele. A preocupação dele era a mesma que Paulo tinha, quando discipulava Timóteo. E ele, então, no hospital, já desenganado pela medicina, a família veio visitá-lo, veio despedir-se dele, e veio também aquele moço que ele tinha preparado para o ministério, para ser o seu sucessor. E ele então começou a falar com cada um que estava ali, com a esposa, com os filhos, com os demais parentes, mas ele visualizou aquele moço e disse: vem aqui, meu filho, quero falar com você. E chegando ali, irmãos, ele pegou na mão daquele moço, já com a voz frágil, respiração ofegante, já com dificuldade de respirar. Ele olhou para o rosto daquele rapaz e disse: meu filho, como se fosse um enigma, se eu pudesse, eu não queria, se eu quisesse, eu não podia. Guarde essa frase aí, eu vou explicar para você. Se eu pudesse, eu não queria, se eu quisesse, eu não queria, se eu pudesse, eu não queria. E ele repetiu isso algumas vezes. Se eu pudesse, eu não queria. Se eu quisesse, eu não podia. Ele estava falando, irmãos, da natureza eterna da salvação, da presença de Cristo em seu ser. Ele estava falando que a salvação é eterna
e o crente não a perde. Mesmo se eu quisesse, eu não podia. Mas se eu pudesse, eu não queria. E dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer. João 10, 28. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele pastor, velho pastor, partiu para a eternidade, apenas mudando de endereço, deixando esse endereço terreno para o endereço celestial. E com certeza ele foi recebido por Jesus Cristo e por todos que ali já estão nos aguardando, já foram antes de nós, estão ali na presença do Senhor em gozo eterno. Ah, meus queridos irmãos, nós temos este tesouro em vaso de barro, ou seja, nesse corpo frágil, mortal, mas a excelência que prevalece em nós é do poder de Deus. Se somos alguma coisa e temos alguma coisa, é por causa de Cristo e não por nossa causa. Por isso que você é o que é hoje por causa de Cristo e não por causa de você. Vamos guardar isso, irmãos. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. A decisão foi dele de nos escolher, irmãos. A decisão foi dele. Não é o pregador que converte o pecador. E não é o pecador que se converte. É o Espírito Santo quem convence e quem transforma o pecador. Nós não temos méritos próprios. Não podemos bater no peito e dizer, um dia eu aceitei a Cristo como... Não, irmãos. Nós fomos aceitos por Ele. Porque nós estávamos mortos. O morto não reage. Foi preciso que Ele nos desse vida. Não foi o morto que aceitou a Cristo, foi Cristo que deu vida ao morto para que ele pudesse ser salvo. Ah, meus queridos irmãos, é tão precioso, é tão preciosa a vida cristã. E ele fala que nesta vida, os versículos 8 e seguintes, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, muitas vezes nos sentimos abatidos, porém não destruídos. Não destruídos. Meus queridos, eu quero deixar uma palavra de ânimo, de incentivo para você nesse tempo tão longo de isolamento. E a impressão que se tem é que isso não vai acabar enquanto não aparecer uma vacina para imunizar a população. Por isso nós temos tomado alguns cuidados em relação à nossa igreja. Eu não falo em relação a outras igrejas, mas em relação à nossa igreja. E exemplo da nossa, com certeza tem outras. É que nós temos aqui, irmãos, um grupo grande de irmãos que fazem parte desse grupo de risco. Nós temos muitos idosos aqui. E nós não queremos expô-los, nós não queremos, irmãos. Ah, mas onde está a confiança em Deus? Ah, é verdade, eu concordo que nós devemos confiar em Deus, mas
O próprio Jesus foi quem disse: sedes simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Se Deus não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Deus é Deus, nós sabemos disso, mas nós não podemos fugir da realidade, do contexto que nós estamos vivendo. Os irmãos se lembram de Jesus, quando nasceu, e Herodes tomou conhecimento e ficou enciumado, achando que Jesus estava nascendo, porque quando os magos apareceram lá no palácio, fizeram essa pergunta: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Ele disse: está nascendo um concorrente, e quando ele crescer, ele vai usurpar o meu trono, e eu vou matá-lo antes que ele cresça. E então, irmãos, Deus, através de um anjo, mandou avisar a José e a Maria que fugissem para o Egito com o menino. Irmãos, por que Deus pediu para levar Jesus para o Egito? Ele não podia guardá-lo ali mesmo? Olha, irmãos, mas Jesus estava se relacionando com pessoas, com seres humanos. E aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz por nós. Antigamente, os antigos diziam assim: faça a tua parte que eu te ajudarei. Lembra desse pensamento, desse ditado? Então, por que Deus pediu para fugir com o menino Jesus, se ele podia guardá-lo ali mesmo, protegê-lo? Se Herodes mandasse os soldados, Deus mandaria, não é, um raio fulminante ou um anjo que ceifasse as suas vidas? Não, é porque Deus está tratando com pessoas, com seres humanos. E aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz por nós. Por isso, nesse contexto de pandemia, nós temos que fazer a nossa parte, tomarmos os cuidados necessários. Não, Deus vai me guardar, eu não vou usar máscara, eu vou me expor, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Mas nós somos seres humanos, irmãos, e Deus se relaciona conosco, encarando a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Nós temos que tomar os devidos cuidados, Deus cura, Deus cura. Deus tem poder, Deus tem poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Um crente foi acometido de Covid-19, não vou para o hospital, vou ficar aqui mesmo e Deus vai me curar. Cuidado, Cuidado. Certas igrejas aí, que pregam cura, nem elas estão aí agora fazendo esse apelo para levarem as vítimas da Covid para as suas igrejas. Estão aconselhando a internação desses pacientes, até mesmo de suas igrejas, porque eles sabem que é algo, agressivo, é uma doença agressiva, e que, se não tomar os devidos cuidados, a pessoa pode perder a sua vida. Meus queridos irmãos, que nós possamos, então, esperar em oração e não deixarmos de os nossos compromissos com as nossas igrejas, com a sua igreja. Não é porque você está isolado, longe e há muito tempo sem participar das atividades da igreja, que você vai deixar de orar pelo seu pastor, pela sua igreja, que você vai deixar de entregar os dízimos e as ofertas para a obra de Deus, irmãos, porque a obra de Deus continua.
Os obreiros, missionários precisam do sustento lá nos campos. E se você deixa de entregar, deixa de cumprir com seus compromissos financeiros com a sua igreja, você está permitindo que os obreiros missionários passem necessidades. Continue cumprindo com os seus compromissos e Deus honrará a sua fidelidade. Que Deus os abençoe. Vamos encerrar cantar o hino que o irmão Nelson, né, da irmã Ana, gosta tanto, 366, 366, Firmeza, que é tão conhecido, né? Com certeza você que está aí do outro lado conhece e pode cantar conosco. 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Então, mantenham-se firmes nessa fé e nesse amor, que o Senhor vai estar, continuará lhe ajudando, lhe guiando, lhe sustentando. Graças a Deus, irmãos, por esta manhã e por esse tempo que passamos aqui juntos. Logo mais à noite, a partir das 19h15, nós estaremos aqui novamente para a nossa live dominical. Vamos prestar mais um culto a Deus. Vamos estar com Ele. Ele vai estar conosco, vai estar nos usando, nos guiando, nos dirigindo, assim como nos dirigiu nesta manhã. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, te agradecemos por este culto, te agradecemos por tantos irmãos que participaram conosco, ó Deus, deste culto online, te agradecemos por cada irmão, por cada irmã, por cada família, Pai, que esteve conosco nesta manhã. Que Tu os abençoes, que Tu os guardes, que Tu os dirijas, que Tu os conduzas, ó Pai, segurando em Suas mãos, conduzindo-os cada dia, a cada momento, pelo caminho da fé, pelo caminho da obediência, pelo caminho do temor ao Senhor. Abençoa, Pai, as famílias que estão em suas casas, os nossos irmãos, sejam de perto, sejam de longe, abençoe os pastores, abençoe as tuas igrejas,
Abençoe os missionários, ó Deus, que estão distantes, a exemplo do nosso irmão Onésimo, ó Deus, da sua esposa, que estiveram conosco, estão conosco nesta live, aos demais missionários, ó Deus, nas tribos, aos demais missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que o Senhor os guarde, que o Senhor continue dando sustento, ó Deus, e suprindo as suas necessidades. Guarda-nos no decorrer deste dia, Pai amado, guarda-nos na Tua presença e livra-nos, ó Deus, da apostasia, livra-nos, ó Deus, da heresia, livra-nos de tudo aquilo que pode, ó Deus, nos afastar de Ti. Dá-nos a Tua bênção e a Tua paz durante este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus nos abençoe e abençoe a todos vocês até logo mais às 19h15.